dia, sejam todos bem-vindos a mais um webinar do ciclo de webinars de 2024. Desta vez vamos falar sobre a gestão de risco na indústria farmacêutica e também aqui um bocado por causa da proximidade das áreas de negócio, fazer aqui o paralelo também com a indústria do cannabis medicinal das substâncias controladas. O tema hoje, em termos de público-alvo, penso que são aquelas pessoas que me estão a ouvir, está direcionado para tudo o que é diretores de controle de qualidade e responsáveis da garantia da qualidade e, obviamente, tem como principal objetivo abordar a gestão de risco, que gerido de uma forma digital torna-se assim uma componente crítica da garantia da qualidade e segurança dos medicamentos, obviamente visando proteger a saúde dos pacientes e promover a confiança no sistema de saúde. Este webinar vai ser, digamos, dirigido por mim, mas tem aqui também comigo a minha colega Cátia Costa, que já vou ter a oportunidade de lhe passar a palavra. Para quem não me conhece, o meu nome é Diana Ribeiro, já trabalho há 14 anos na Ambidata, pertenço à área comercial e sou também responsável da qualidade da Ambidata. Sou de formação base licenciada em Engenharia Química e a minha especialidade, como viram no início, é mesmo o Lab Alimes, ou seja na área da indústria, neste caso na indústria farmacêutica, seja na área forense, seja em outras áreas, a minha especialidade é mesmo tentar chegar aos laboratórios e perceber como é que os laboratórios funcionam e depois, obviamente, dar-lhes a melhor solução no que diz respeito àquilo que é uma solução digital. Cátia, posso-te passar a palavra? Sim, antes de mais, bom dia a todos. Para quem não me conhece, sou a Cátia. A minha formação base é em Bioquímica e em Biologia Molecular em plantas. Estou na Ambidata há cerca de 5 anos, atualmente na equipa de implementação de projetos e consultoria, mas já fiz outras atividades na empresa, já estive na equipa de suporte a clientes, já apoiei na validação de software também, por isso tenho aqui experiência quer na área do QMS, quer na área do LIMS, em vários setores de atividade. Nos últimos 2 anos tenho trabalhado em projetos mais da área da indústria farmacêutica e cannabis medicinal e por isso estou aqui hoje também para apoiar a Diana neste webinar, com a experiência e com o feedback que tenho recebido dos clientes nestes últimos anos. Nós vamos apenas falar um bocadinho mais em detalhe de 2 dos nossos clientes, sendo que depois teremos a oportunidade em outros webinars de falar e de detalhar um bocadinho destes projetos. O interessante é que vocês possam perceber o que é que nós fizemos em cada um destes projetos, ou seja, qual foi o desafio, o que é que nós implementamos e, acima de tudo, quais foram os resultados alcançados. Neste caso, na Seed Pharma, vocês até viram um vídeo que foi gravado pelo cliente, ou seja, nada do que ouvir em primeira voz pelas palavras do cliente aquilo que foi implementado, mas vocês no nosso site conseguem aceder a estes case studies e verem um bocadinho mais de informação daquilo que foi lá implementado, quer em termos de funcionalidades, quer em termos de desafios que nos foram lançados. Um outro cliente aqui mais na área do cannabis medicinal, temos exatamente a mesma metodologia, ou seja, qual foi o desafio que nos foi apresentado quando nós chegamos até ao cliente, os resultados alcançados e como é que decorreu a implementação. Nós costumamos dizer aqui na Ambidata que todos os laboratórios são iguais, exceto nas diferenças. Temos aqui 2 laboratórios que são mais ou menos dentro da mesma área de negócio, ainda que um seja especificamente farmacêutico e outro cannabis medicinal, mas regem-se pela mesma regulamentação, e vocês podem ver como o Abilims pode ter desafios diferentes. E a ideia é mesmo essa, é o grande desafio que nós temos em todos os clientes, é a forma como depois o Abilims vai estar a cada uma das realidades, independentemente das realidades serem muito semelhantes ou serem dentro da mesma área de negócio. Como agenda, nós dividimos isto em 4 áreas. Primeiro vamos falar um bocadinho daquilo que são a gestão de riscos na indústria farmacêutica e no cannabis medicinal. Vamos abordar as ferramentas da gestão de risco. Apesar da pergunta qual é a melhor ferramenta, vocês vão ver que nós não temos uma resposta para vos dar. A melhor ferramenta é aquela que vocês acharem que é aquela que cumpre os vossos requisitos e que dá resposta às vossas necessidades. Obviamente, depois em termos de tecnologia, vamos mostrar como é que o nosso módulo QMS de gestão de risco dá resposta a tudo aquilo que estamos a falar
em termos de áreas funcionais, e depois vamos ter a oportunidade de ter aqui a Kátia a partilhar um bocadinho connosco o seu conhecimento, como ela falou no início e bem, de tudo aquilo que é a área farmacêutica e do cannabis medicinal, quer nesta área de gestão de risco, quer em outras áreas. Começando por falar conceptualmente aqui um bocadinho daquilo que é a questão do risco e da gestão de risco. Nós podemos dizer que, enquanto definição, o risco é caracterizado como a probabilidade da ocorrência de um evento, de uma condição ou de uma circunstância, e que tem um potencial para provocar desvios, sejam eles positivos ou negativos, naquilo que são os resultados planeados ou esperados, ou seja, a gestão de riscos, por sua vez, é um processo sistemático de identificação, análise, implementação de respostas e monitorização, ou o acompanhamento de um amplo espectro de variáveis que são necessárias àquilo que é o controle de ameaças e das oportunidades. Além de um processo sistemático, a gestão de riscos deve estar integrada na estrutura da organização, da cultura, das práticas organizacionais, e a ideia é que seja desenvolvida a todos os níveis, sejam eles processos ou atividades de organização. Enfim, hoje não vou dar uma formação sobre gestão de risco. Aliás, o tema de gestão de risco não é novo para nós aqui na Bidata. Nós, inclusive, já tivemos um webinar sobre este tema, onde utilizamos o nosso software como exemplo, como vamos fazer hoje, mas na altura enquadrada a outras áreas de negócio, inclusivamente regulamentação de base. Falamos da adaptação à 17.025, à 1589, à 9.001, à 31.000, etc. A ideia hoje é mesmo focar a gestão de risco naquilo que é a área ou as áreas farmacêuticas e do cannabis medicinal. Kátia, coloca aqui uma questãozinha. Pelos clientes onde tu tens andado, os clientes, os potenciais clientes, isso é uma norma recorrente, ou seja, as empresas já têm processos de gestão de risco implementados. Ainda não estou a falar de soluções de software, o processo em si. Qual tem sido a tua visão nesse sentido? Sim, do que nós temos recebido dos nossos atuais clientes, por norma utilizam ferramentas como o Excel, mas que têm as suas limitações, não é? E neste momento estão à procura que a nossa solução também dê uma resposta a essas limitações, nomeadamente a monitorização e a avaliação contínua do risco, o tratamento dos riscos, a priorização de determinados riscos em detrimento de outros. E pronto, acho que é nesse sentido, Diana. Obrigada, Kátia. Eu acho que é sempre nós também percebermos aqui o contexto destas perguntas e também perceber como é que nós chegamos até aqui. Continuando a nossa apresentação, ainda falando aqui um pouco sobre aquilo que são, sobre aquilo que é a gestão de riscos na indústria farmacêutica e cannabis medicinal. Já sabemos que a indústria farmacêutica é um setor complexo pela sua natureza de atividade, pela grande importância económica que tem, com base científica e tecnológica, e constantemente sofre mudanças rápidas e significativas, especialmente no que diz respeito àquilo que é o ganho de escala em produção e em pesquisa e desenvolvimento. E aqui temos um fator que é a competitividade. Aqui a competitividade podemos dizer que é fortemente influenciada pela capacidade de inovação tecnológica contínua. Acho que todos concordam comigo. Por isso mesmo, no que diz respeito ao tema do webinar de hoje, podemos dizer também que o setor de farmacêutico, e aqui podemos estar a falar de área produtiva, controle de qualidade, garantia da qualidade ou outros, apresenta riscos significativos em relação a outros segmentos económicos, que é altamente sensível aos impactos de tudo o que sejam eventos positivos ou negativos nos processos. Ou seja, se nós nas organizações já tínhamos uma grande preocupação em ter uma gestão de risco eficaz e eficiente, vemos aqui deparados na indústria farmacêutica e cannabis medicinal com uma regulamentação muito mais apertada e muito mais exigente. Nesse sentido, em que é que consiste a gestão de riscos nestas indústrias? Atendendo a estes fatores que eu vos falei, perguntamos-nos qual é a diferença entre aquilo que é a gestão de riscos dita standard, que eu já mencionei anteriormente, para aquilo que é a gestão de risco na indústria farmacêutica e cannabis medicinal. Pois bem, em termos de significado, na indústria farmacêutica, neste caso, um risco deve ser, neste contexto, sempre,
É importante também contextualizar as coisas. O risco deve ser entendido como aquilo que é a combinação da probabilidade da ocorrência de uma falha ou de um desvio da qualidade, com a gravidade ou o impacto dessa falha e dos níveis de detecção implementados pela organização. Ou seja, é aqui o ponto de mudança entre as metodologias standard e aquilo que é adaptado agora à realidade farmacêutica, é a mesma capacidade ou o nível de detecção de implementação de determinados riscos nessa organização. Nesse sentido, qualquer desvio da qualidade que possa ter ocorrido na empresa, atendendo obviamente também ao seu histórico e possíveis falhas, mesmo que nunca tenham ocorrido, devem ser mitigados. Ou seja, não estamos a falar só apenas de acontecimentos que já efetivamente aconteceram, mas também avaliar tudo aquilo que é passível de ocorrer. É isso que é importante. E identificar e calcular os riscos com base nos critérios que eu já mencionei. Em relação a estas indústrias, embora seja uma atividade obrigatória, na nossa opinião, e até mesmo regulatória em alguns casos, ou seja, muitas vezes são fiscalizados estes processos de gestão de risco. A finalidade de gestão de riscos será sempre a de assegurar a qualidade dos produtos fabricados com a finalidade de proteger a saúde dos pacientes. Este é, acima de tudo, na nossa opinião, mais uma vez, o maior e principal objetivo da área da gestão de riscos. Se não concordarem comigo também, digam-nos, temos aqui o chat disponível para vocês deixarem também a vossa opinião, estejam perfeitamente à vontade. Então, para que serve a gestão de risco nestas indústrias? Eu acredito que todo o processo de gestão de riscos não passa apenas por documentar informação ou ter um processo burocrático para atingir aquilo que é uma exigência regulatória, mas um processo que pode ir muito além. Alguns dos objetivos que eu considero interessantes para o porquê ou a justificação de ter uma gestão de riscos mais eficaz e eficiente passa por exemplo, melhorar a tomada de decisões, caso surja algum problema de qualidade do produto, identificar as possíveis falhas antes que os desvios aconteçam, avaliar as eficácias e as tendências, sejam ações, ocorrências de desvios, processos, fornecer informações às autoridades regulatórias também. Já falamos que é um ambiente, são áreas muito reguladas. E é importante também conseguir fornecer às autoridades regulatórias a segurança dos processos e a capacidade da empresa para lidar com os riscos potenciais e, obviamente, afetar beneficamente a extensão e o nível de supervisão regulatória direta. Ainda, dar uma visão global do nível da qualidade e da segurança dos produtos, diminuir o número de desvios da qualidade e, acima de tudo, aumentar a produtividade. E agora deparamos com uma questão que é, ok, então como é que eu vou fazer, como é que eu vou montar a minha gestão de riscos? Qual é a melhor metodologia a ser utilizada na avaliação de riscos? Como eu disse, acho que não há uma metodologia única, até porque existem algumas ferramentas disponíveis, e aqui estamos a falar de fluxogramas, formulários de avaliação de riscos, entre outras. A Cátia foi falando também de ferramentas Excel que funcionam e que se verificam excelentes ferramentas de qualidade para aquilo que é a análise de risco, mas que, por serem ferramentas qualitativas e não quantitativas, que nós depois vamos demonstrar com a nossa área de software, não são suficientemente abrangentes. Nos exemplos que eu vos vou mostrar mais tarde, utilizamos duas metodologias distintas, a FMEA ou FMECA, dependendo do país onde nós estivermos a aplicar esta metodologia, e também pela classe de risco, porque consideramos, com base no levantamento que foi feito junto dos nossos clientes, que são estas as ferramentas da qualidade adequadas à avaliação de risco, mas mais uma vez, não tem que ser essa a vossa matriz, ok? São só dois exemplos daquilo que nós vos vamos mostrar. Para iniciar a gestão de risco e a sua mitigação, acho que é importante ter em conta algumas questões, como o que é que pode falhar, quais são as suas causas, qual é a probabilidade de falhar e quais as suas ocorrências, quais são as consequências e a gravidade ou a criticidade do desvio, quais são os níveis de detecção em caso de desvio ou falha,
quais são os controlos, se existem ações para prevenir essas falhas, que decisões temos que ter tomadas ou que temos evidenciadas em caso de haver esse desvio, qual é o impacto também não só para a saúde do paciente, mas para a organização, se há impactos regulatórios e se pode inclusivamente chegar a haver uma perda de validação da organização. Okay? Ou seja, eu acho que antes de montar a gestão de risco ou montar a nossa matriz de risco, é importante saber se eu tenho resposta para todas estas questões. Já sabemos que a gestão de risco é um processo complexo, contínuo, que requer vigilância e adaptação às mudanças no ambiente regulatório. Da nossa opinião, por que não fazê-lo de forma digital? Tem aqui indicações que nós não tínhamos o chat aberto, está bem? Portanto, acabamos de abrir o chat, estávamos a receber, quer eu, quer a Cátia, as mensagens em privado, que depois também vamos responder essas mensagens, mas acabamos de abrir o chat para toda a gente, está bem? E ganhou a FMEIA, ainda bem, é esse o exemplo que eu tenho primeiro para vos mostrar, portanto, ainda bem, não é, Cátia? Continuando então aqui a nossa apresentação. Falando agora como é que a tecnologia pode ajudar na gestão de risco, afinal de contas é isso que nós estamos cá a fazer, basicamente pegar no tema que é a gestão de risco, contextualizar aquilo que é a gestão de risco nas duas indústrias e agora vamos mostrar como é que uma ferramenta vos pode ajudar naquilo que é um processo que vocês têm que fazer. Já sabemos que a tecnologia desempenha um papel importante na gestão de risco nestas indústrias, porque permite a automatização de processos, monitorização em tempo real e, sobretudo, a análise de grandes volumes de dados. O recurso à utilização do software, neste caso, o nosso módulo de gestão de risco do QMS do Lab Williams ou do QMS SciTech, está bem? Porque ambos os produtos têm esta área de gestão de risco, traz uma grande vantagem naquilo que diz respeito à identificação de padrões de falha ou da detecção de desvios nos parâmetros da qualidade definidos para a organização. E de seguida, e como complemento à informação partilhada até agora, eu vou ter a oportunidade de mostrar duas das muitas abordagens sistemáticas que se pode ter, neste caso utilizando o nosso software, para identificar, avaliar e mitigar os riscos associados à indústria farmacêutica e do cannabis medicinal. Nós agora vamos optar por vos mostrar como é que pode ser feita a gestão de risco e até utilizando três abordagens diferentes. Aqui estamos a falar da abordagem clássica, a matriz FMEIA e a matriz por classe de riscos. E neste caso, vocês tendo estas três possibilidades, podem utilizar em qualquer momento qual é a metodologia que vocês estão a utilizar. Não têm que se cingir obrigatoriamente a uma, está bem? Vou-vos mostrar aqui um bocadinho essa informação. Vamos então passar por vos mostrar como gerir a gestão de risco com recurso à tecnologia, neste caso, como eu já mencionei, com recurso àquilo que é o nosso módulo de gestão de risco da área do QMS, e falar um bocadinho de cada uma dessas áreas. Quero alertar também que os dados que vão ver são fictícios, também não são dados dos nossos clientes e que correspondem à configuração de uma base de dados de demonstração e que depois, obviamente, deve ser adaptada à realidade de cada organização. A entrada inicial é sempre feita com login e password, que vai depois automatizar todo o processo de registro em função das permissões do utilizador. E efetivamente vocês podem ver que há toda aqui uma área de configuração inicial para que depois o software responda àquilo que é a vossa necessidade em termos de gestão de risco. Mas vocês vão ver que efetivamente aquilo que nós vamos mostrar já é suficientemente abrangente para aquilo que eventualmente poderá ser a necessidade. Passando aqui para a abordagem clássica e acabando por vos mostrar aqui duas matrizes de gestão de risco. O que é uma matriz de gestão de risco? A matriz de risco não é mais do que um dos métodos existentes para se realizar uma análise de risco. Neste caso é também conhecida como a abordagem clássica da matriz de probabilidade de impacto e em que é uma matriz de risco puramente visual. Então, estão a ver aqui uma das abordagens que nós temos, esta abordagem clássica, no qual nós temos quer as oportunidades, quer as avaliações de risco, e são sempre classificadas em função das probabilidades e dos impactos. Ambas as abordagens que iremos demonstrar a seguir são exemplos
que nos foram propostos ou que nos foram lançados como desafios pelos nossos clientes, do como implementar um sistema digital eficaz de gestão de riscos numa empresa. Esta abordagem clássica, obviamente, é a mais usual em todas as empresas e, mais uma vez, não me querendo estar a repetir, mas de seguida vamos mostrar ou vamos falar de algumas metodologias de avaliações específicas para as empresas do setor farmacêutico e do cannabis medicinal. No entanto, o mais importante é garantir que um sistema de gestão digital, que agora já estamos aqui na área da parte do software e na área digital, um sistema digital de gestão de riscos envolva algumas etapas que são transversais a todas, nomeadamente aquilo que é identificação de riscos, avaliação de riscos, controle de riscos e, obviamente, monitorização e revisão contínua. Também, senão, para que é que estar a identificar os riscos se depois não os vamos monitorizar e não os vamos rever? Primeiro exemplo, matriz de avaliação de risco FMEA, e falando aqui um bocadinho em que é que consiste a FMEA, que é a análise de modos de falha e efeitos na sigla em inglês. A matriz FMEA é uma técnica sistemática que visa identificar, avaliar e priorizar potenciais falhas num processo ou num sistema, ou seja, isto é válido para tudo o que acontece dentro da vossa organização. A ideia, quando foi desenvolvida, isto já há muitos anos, e está documentado, passava por prevenir as falhas antes que elas ocorressem, especialmente aquilo que são sistemas críticos, e tem sido ao longo do tempo amplamente adotada em diversos setores onde a saúde e a segurança dos produtos são prioritários, daí ele estar a ser amplamente utilizado na indústria farmacêutica e em todas as empresas chamemos das ciências da vida, que possuam um sistema de gestão da qualidade que tem vindo a adotar e a utilizar esta ferramenta como uma das principais ferramentas da qualidade para a elaboração da análise de risco. E porquê? Por ser uma das mais completas, é verdade, em termos de avaliação no que diz respeito à avaliação de falhas e aos seus potenciais riscos. Como se trata de uma ferramenta quantitativa, permite determinar com maior precisão os riscos, no qual são possíveis identificar as falhas. Essas falhas são minuciosamente previstas e detalhadas com finalidade de propor depois as ações de seguimento. Foi o que eu falei há bocadinho. Identificar riscos e, no final, monitorizar e rever. Apesar de a FMEA ser uma ferramenta mutável, de acordo com as diferentes necessidades de identificação e gestão de risco de uma determinada empresa, recomenda sempre uma linha sequencial para a aplicação, utilizando os critérios, e aqui vocês podem ver, probabilidade, impacto e detectabilidade. Ainda, falando aqui um bocadinho da configuração, porque aquilo que vocês vão ver, como eu já falei no início, é uma configuração de uma base de dados que está especificamente adaptada à realidade dos nossos clientes, está bem? Mas nesta configuração em específico foi utilizado, depois vocês vão ver com um bocadinho mais de detalhe, um leque de pontuação de 1 a 10, neste caso para sermos mais precisos na determinação e consequentemente na classificação de risco. O que existe quando existem poucas opções de pontuações, ou seja, quando existe uma escala menor, é que limitam a determinação precisa do risco, originando os possíveis erros de classificação. Agora vamos avançando em cada uma destas áreas, falando aqui um bocadinho da probabilidade. A probabilidade é um dos itens que são avaliados, e aqui falamos daquilo que é a estimativa da probabilidade de uma determinada causa gerar um tipo de falha em questão. E normalmente as configurações são muito semelhantes àquilo que vocês estão a ver aqui, em que o 1 é o, como se costuma dizer, o nunca, e o 10 é o sempre, está bem? Vamos usar esta terminologia para tentar fazer um paralelo entre todos os critérios de avaliação aqui da análise de risco FMEA. Impacto. Este índice está relacionado com a criticidade ou o impacto do desvio, e quanto mais crítico for o desvio, maior é a sua pontuação. Mais uma vez, o 1 é o nunca e o 10 é o sempre. Na detectabilidade, isto já é um índice inversamente proporcional, tá bem? Enquanto que nos outros dois era mais ou menos semelhante, aqui estamos a falar de um índice que é inverso. Assim, quanto maior o nível de controle da empresa, ou seja, quantas mais formas a empresa possuir para evitar que um desvio aconteça, ou a possibilidade, neste caso, da sua detecção mais rápida, menor a pontuação. Neste caso, voltando ao mesmo paralelismo, é inversamente proporcional, em que o 1 é o sempre e agora o 10 é o nunca. Espero estar-vos a conseguir passar a informação interessante de configuração desta área de matriz de risco.
Assim, a ferramenta FMEIA, já perceberam, é fácil de configurar no sistema, ou seja, tudo isto é configurável. E estas características são então multiplicadas para gerar aquilo que é um número de risco de prioridade, ou RPN do inglês Risk Priority Number. Okay? O RPN é o valor prioritário e quanto maior o seu número, mais crítica é a falha em questão e mais rapidamente devem ser tomadas medidas ou ações para a evitar. Uma outra forma de fazer classificação tem a ver com a matriz de avaliação de risco por classes. Aqui o que é que junta? Neste primeiro quadro, aquilo que vocês vão ver é a probabilidade de impacto, uma abordagem à la abordagem clássica, sendo que depois a classe de risco ou o nível de risco é influenciado pela classe, ou seja, primeiro juntando a probabilidade e o impacto, vamos ter aqui como resultado uma classe de risco que, combinando com a detectabilidade, conseguimos depois ter um nível de risco associado. Isto para vos falar um pouco daquilo que é as configurações das matrizes. Em termos de gestão do risco ou fluxo do risco, a gestão de riscos é um processo contínuo e cíclico que deve ser realizado ao longo de toda a cadeia de análise da qualidade. Isto ocorre porque novos riscos podem surgir com o tempo e é necessário monitorizar e atualizar constantemente as medidas de controlo para garantir aquilo que é a segurança do ciclo. Também aqui vamos passar por cada uma destas etapas de uma forma muito breve. Começamos então pelo processo daquilo que é a análise de risco, ou seja, o processo de identificação e avaliação das potenciais ou dos possíveis problemas que podem impactar negativamente a empresa. Temos aqui alguns exemplos, também vamos apenas utilizar um ou outro para vos mostrar. Utilizamos o primeiro exemplo, no qual um dos riscos foi identificado, foi mesmo a implementação de software na área de controle de qualidade, está bem? E utilizando aqui a matriz FMEIA, como vocês podem ver. No primeiro passo, e como falei anteriormente, o primeiro passo passa pela identificação de todos os riscos onde é necessário identificar todos os possíveis riscos associados aos seus produtos, desde a sua produção até o uso pelos pacientes, por exemplo, bem como de outros processos que podem impactar a atividade. E aqui estamos a falar de processos produtivos, materiais utilizados, tecnologias empregadas, entre outros. Além daquilo que é o detalhe do registro do risco, é interessante também ter a possibilidade ou ter a capacidade de relacionar esse risco com a fonte de risco ou a causa de onde esse risco veio, assim como a própria consequência ou efeito que poderá vir a ter caso esse risco depois seja impactante. Ao nível da gestão de riscos, e uma vez ou avaliação de riscos, e uma vez que já foram identificados os riscos, é importante fazer a sua avaliação, e aqui temos a área de avaliação da gestão de riscos, em função da matriz de risco utilizada, ou seja, aquilo que vocês estão a ver aqui em cima tem a mesma probabilidade, impacto e detectabilidade em função da matriz de risco que eu selecionei, que neste caso foi a matriz FMEIA. Tá bem? Isto permite priorizar os riscos mais significativos e, obviamente, desenvolver as estratégias adequadas para os controlar. Após avaliar os riscos, é importante ter em conta medidas de registro de incidências que possam impactar a implementação do controle de riscos, sejam práticas de fabricação ou de fabrico, formação de funcionários, monitorização de qualidade dos produtos, entre outras ações. Também aqui já começamos a caminhar no sentido de já registramos todas as fontes de contacto ou de impacto que possam ter adicionais, para que possamos então chegar àquilo que é a área de tratamento de riscos. E aqui já dissemos que a gestão de riscos deve ser um processo contínuo e que é importante monitorizar e rever regularmente as estratégias de controle de riscos, definindo as ações para garantir a sua eficácia e ajustes se necessário. O que vocês podem ver aqui é a nossa área de gestão de riscos está ligada com a nossa área das constatações. Nós já tivemos um webinar sobre as constatações, depois podem revê-lo no nosso canal do YouTube, mas basicamente esta área das constatações é onde se faz a definição daquilo que é a implementação de ações, medidas preventivas e corretivas que podem ajudar a reduzir a ocorrência dos riscos identificados ou minimizar os seus impactos caso ocorram. Ou seja, a ideia é, quando nós estamos a falar de tratamento de riscos, já identificamos, já classificamos, vamos então ver como é que os vamos tratar e sugerir
ou elencar todas as ações para conseguir chegar a esse efeito. Temos ainda, aqui na área do software, como área complementar, alguns exemplos de observações, campos adicionais e documentos. O que é que nós queremos dizer com isso? Em termos de observações, além daquilo que foi registado, algumas observações que vocês queiram adicionar aqui ao processo. Os campos adicionais é o que nós costumamos sempre dizer nas demonstrações, que são campos que não vêm nativos com a aplicação, mas que é possível vocês gerirem também alguma informação adicional que possa ser importante. Neste caso, como estávamos a falar de uma identificação de risco de implementação no software, nós queríamos inclusivamente relacionar a data de início de serviços e o fornecedor, para que depois também possamos validar se tem impacto ou se não tem impacto. E obviamente ter sempre aqui a ligação à nossa área de gestão documental, onde tudo o que são documentos possam estar armazenados em todo o processo. A ideia é ter a informação toda no mesmo sítio, centralizada, para que eu possa ter uma tomada de decisão muito mais rápida. Um segundo exemplo, e aqui utilizando o exemplo da matriz por classes de risco. E respondendo à pergunta que há bocado um dos participantes fez, ok, eu posso ter eu posso ter inclusivamente o mesmo risco avaliado por duas classes de risco, assim, na sua último impacto eu posso ter também essa possibilidade, está bem? Mas utilizando as classes de risco, enfim, temos o mesmo processo de avaliação de risco, temos o mesmo processo de registro da informação. Obviamente que aqui, que a definição da probabilidade de impacto que me vai determinar a classe de risco e depois a detectabilidade tem uma configuração distinta, está bem? Depois, em função dessas configurações, ele vai-me dar então a minha evolução ao longo do tempo em termos de matriz de risco. Não queria terminar esta parte da apresentação sem referir que a ocorrência dos desvios e toda a área de gestão de riscos deve ser monitorizada e deve ser feito tanto a nível documental, daí nós teremos aquela opção de vocês adicionarem os documentos, obviamente caso a regulamentação assim o exija, sendo que eu sou sempre da opinião que o controle documental pode ser feito de forma digital. O controle documental não quer de todo dizer, ou a documentação não quer de todo dizer que tenha que ser feita em papel, nada disso, está bem? Estamos a falar numa era digital, portanto vamos pensar sempre com a regulamentação ou o controle documental ser feito de forma digital, como por meios estatísticos. Aproveito agora para pedir à Kátia a sua intervenção, até porque devem estar fartos de me ouvir. Kátia, em tudo aquilo que tu tens visto dos nossos clientes, como é que o que é que tu tens te deparado em termos de gestão de risco? Como é que os clientes a fazem? Se é que a fazem, se a fazem de uma forma obrigatória porque é regulamentar, se têm ou não têm ferramentas já pré-definidas? Queres dar aqui um overview sobre o ponto de situação daquilo que tu tens visto ao longo do tempo? Sim, Diana, o que nós efetivamente nos começamos a deparar na equipa de implementação, quando começamos a fazer a apresentação deste módulo, é que nos faltava realmente aqui outras abordagens ou metodologias diferentes da abordagem que nós já tínhamos no módulo, que é a abordagem clássica de probabilidade versus impacto. Na generalidade dos clientes faltava-nos aqui o fator da detectabilidade. Pronto, que eu já falei que na maior parte desses clientes usavam formulários em Excel e que já tinham em conta esse fator, mas realmente na nossa aplicação nós não tínhamos esse fator. Pronto, e esta sessão de partilha, no fundo, deste webinar, também foi para demonstrar isso mesmo, ou seja, que melhorias é que nós desenvolvemos agora nestes últimos meses, decorrentes do feedback que temos recebido dos nossos clientes e do levantamento de requisitos que temos feito junto dos mesmos. Pronto, eu acho que tu falaste aqui muito bem sobre tudo o que foi desenvolvido agora nestes últimos meses. Só em jeito de resumo, Diana, eu acho que com estes desenvolvimentos nós vamos conseguir de forma clara identificar os riscos e uma coisa que tu não referiste aqui que também é importante, e acho que pode ser importante aqui, especialmente para as empresas que são maiores, nós conseguimos fazer aqui uma gestão de risco associada a um setor ou a vários setores, por isso nós conseguimos atribuir quem é que são os intervenientes em determinada gestão de risco de um processo em específico.
E conseguimos então também fazer esta monitorização e revisão contínua e ver isto de forma gráfica, o que também nos permite então priorizar os riscos que temos que são mais críticos, não é? Que temos que trabalhar mais no seu controle ou na sua monitorização ou mitigação. Pronto, e também de salientar a parte de que nós conseguimos fazer a ligação do módulo do risco às constatações. Isto porque também foi abordado na altura do levantamento de requisitos junto com os nossos clientes, que têm também a parte do módulo de constatações, e daí ser também interessante, sempre que eu tenho uma ocorrência que está associada a um risco que já está identificado, eu poder fazer essa ligação no sistema. Que é que eu posso dizer mais? Nós já temos estas melhorias desenvolvidas, por isso agora nos próximos dias vamos começar a fazer a atualização dos clientes que estão à espera das mesmas, de certo que estão cá, muitos deles, e claro que nós estamos receptivos a qualquer sugestão ou oportunidade de melhoria que vocês vejam ainda nestes sistemas que nós possamos desenvolver, não é? Acho que isto é sempre uma troca de conhecimentos, partilha de conhecimentos, isto não para, não é? Se de hoje para amanhã nós tivermos aqui uma nova metodologia que dê uma resposta diferente e mais eficiente, nós, a Ambidata, também estamos disponíveis para ouvir os nossos clientes e para a desenvolvermos. Obrigada, Kátia. Eu acho que a Kátia impactou agora, ou falou num ponto que tem impacto, que é efetivamente houve uma necessidade concreta. Nós tínhamos já o módulo de gestão de risco implementado em muitos dos nossos clientes da área da qualidade, que não nestas indústrias, e que aquela abordagem mais clássica, impacto versus probabilidade, era mais que suficiente. E efetivamente foi-nos lançado um desafio, tentamos ir àquilo que era a maior parte do leque dos nossos clientes nesta área e tentar perceber a necessidade, ou seja, não nos limitamos a ir apenas a um cliente ver como é que faziam, efetivamente para dar resposta a vocês podem ter mais metodologias, as metodologias que estão a ser utilizadas são estas, e como a Kátia diz, se no futuro surgirem mais melhorias do vosso lado, nossa parte, ótimo, assim todos ganhamos com isso, permite-nos enriquecer aqui também a ferramenta e obviamente obter aqui mais conhecimento em termos daquilo que são as diferentes matrizes de gestão de risco. Obrigada e de minha parte votos de um excelente dia. Kátia. Obrigada por assistirem, bom dia.